Olá, alunos, boa noite. Estamos aqui então na gravação da segunda aula do dia 6 de julho, na disciplina de comportamento organizacional. Estávamos falando então ainda sobre as variáveis em nível individual. Esta aula então se destina àqueles alunos que não estão podendo comparecer presencialmente às aulas, em especial as meninas de Conselheiro Mairinque e Ventania. Então, na aula anterior, que também foi referente ao dia 6, nós estivemos trabalhando um pouquinho sobre a percepção e as figuras fundos. Hoje, nós estaremos tratando do assunto sobre motivação. O que seria motivação, alguns conceitos sobre motivação e as implicações da motivação no ambiente de trabalho como uma variável em nível individual. Então, vamos entender um pouquinho sobre motivação. A motivação, segundo os nossos autores base da disciplina, Robbins, Giudice e Sobral, argumentam que a motivação é o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinada meta. Portanto, eles nos colocam a motivação como sendo responsável para que alcancemos as nossas metas no ambiente de trabalho. Então, essa motivação ela vem ser um processo pessoal, um processo individual, onde cada indivíduo tem a responsabilidade de estabelecer as suas metas, de direcioná-las, a forma como o indivíduo ele persiste, ele canaliza os seus esforços para alcançar determinadas metas. Bom, os nossos autores então colocam algumas características responsáveis no processo de motivação, sendo a intensidade, o esforço que o indivíduo despende na realização da tarefa, a direção, ou seja, pegar esses esforços e canalizá-los para alcançar os objetivos organizacionais, e a persistência seria referente ao tempo em que se consegue manter os esforços para realizar as atividades. Então, veja bem, as três características então que os nossos autores colocam, intensidade, direção e persistência, vão estar diretamente relacionados com o nível de motivação de cada indivíduo na organização. Então, a intensidade sendo o esforço que o indivíduo coloca para realizar as tarefas, a direção, seja, canalizando os esforços e objetivos destas tarefas, e a persistência, a quantidade de tempo que ele vai estar ali conseguindo manter esses esforços para realizar as tarefas. Então, como nós falamos no início, isso varia de indivíduo para indivíduo, porque o fator motivacional ele é particular, é individual, ou seja, para determinadas pessoas, algumas coisas o motivam a fazer a tarefa. Para outras, outros fatores. Fala-se muito sobre a questão de salário na empresa. Para determinadas pessoas, o salário, a questão da remuneração financeira, pode até ser um fator motivacional no início. Porém, depois esse fator vai sendo modificado por características mais de reconhecimento, de valorização. Então, inicialmente, o fator salário pode ser um atrativo motivacional, mas ele não se mantém por muito tempo. Há uma discussão muito grande no meio empresarial sobre essa questão da remuneração como um fator motivacional. Para alguns indivíduos, inicialmente, ela até é um fator motivacional. Veja, o indivíduo vai despender a intensidade do seu esforço para que tenha essa remuneração. Ele vai canalizar os seus esforços para isso. Mas aí a persistência, ao longo do tempo, o fator remuneração já não será um fator motivacional. Ele necessitará de outros elementos, como reconhecimento, valorização, o ambiente de trabalho em si. Então, a motivação ela vai ser diferente para cada indivíduo. Ou seja, cada um, de acordo com as suas características pessoais, particulares, como a gente já vem trabalhando ao longo deste curso, os valores, a forma de percepção, todas as características que envolvem o indivíduo em si vão estar influenciando na forma como ele é motivado. Porque a motivação ela é algo que parte do indivíduo. Nós, como empresa, imaginando agora como empresário, como um administrador, você vai fornecer subsídios para que ele
sinta-se motivado, mas a motivação ela vai ser um processo individual, onde cada um vai despender os seus esforços para atingir as suas metas. Então a motivação passa a ser algo que o indivíduo vai buscar para atingir essas metas. Nós podemos fornecer várias situações, vários ambientes em que ele se sinta motivado. Então devemos analisar cada indivíduo, aquilo que o motiva a realizar com eficiência, excelência, o cumprimento das suas metas e atividades. Continuando então, trago para vocês várias frases motivacionais que podem ser um diferencial. Você como pessoa, como indivíduo, ao acordar, pode se deparar com essas diversas situações e pensar em frases que servirão para motivá-lo é uma boa estratégia. Olha essa daqui. Já experimentou acreditar em você? Tente, você não faz ideia do que é capaz. Então, o sucesso profissional, o sucesso pessoal, ele depende muito mais de nós mesmos. Cada um acreditar na sua capacidade. Primeiramente, você deve se valorizar. Não fique esperando que o seu chefe, a sua empresa, os seus companheiros o valorizem. Primeiramente, você valorize o seu potencial, as suas características, e aí você vai estar disposto a despender os seus esforços, a canalizar, direcionar o seu trabalho para realizar as tarefas. Então, experimente acreditar em você. Outra frase, o primeiro passo para vencer é acreditar que você pode. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Então, haverão situações em que a vitória parece estar longe, atingir as metas pode parecer algo muito difícil. Não desista, continue, lute, busque fazer o seu melhor. Eventualmente, você conseguirá atingir as suas metas. A motivação no ambiente de trabalho é uma questão de atitude. Então, nós vimos que a motivação ela depende muito mais de nós mesmos, como indivíduos, buscarmos atingir as nossas metas, primeiramente pessoais, depois profissionais, emocionais. Então, a motivação está muito ligada àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós buscamos para nós. E é claro que um ambiente de trabalho que fornece uma valorização do indivíduo contribuirá para o nosso nível de motivação. Trago para finalizar esses nossos entendimentos de hoje 2 vídeos rapidamente que vão trazer um pouquinho dessa realidade. No ambiente de trabalho, a motivação depende muito da nossa atitude como pessoas, como indivíduos, como seres fazendo parte de algo maior, fazendo parte da organização, fazendo parte do nosso ambiente de trabalho, buscando atingir as nossas metas pessoais, individuais e também coletivas. Vamos então assistir esses 2 vídeos que vão estar mostrando um pouquinho mais do que é a motivação no ambiente de trabalho e que isto está muito ligado com a atitude. A motivação é um dos fatores que contribuem para o sucesso da empresa. Mas o que fazer para que os funcionários se sintam valorizados, trabalhando com todo o seu potencial? Criando um ambiente de trabalho agradável e cada vez mais produtivo? A melhor forma de motivar os empregados de uma empresa é fazê-los pensar, ter objetivos e estar comprometido com a empresa de verdade. Muitas vezes pensamos que a causa de muitos pedidos de demissão é a insatisfação com o salário. Mas é aí que nos enganamos. A maioria das pessoas hoje em dia preza mais por um bom ambiente de trabalho. Hoje, 95% das pessoas que saem de uma empresa saem por causa dos seus líderes, dos seus chefes. Para você ter uma ideia, somente 4% das empresas brasileiras preparam os seus líderes. Liderança é uma competência. No passado, as empresas achavam que pagar bônus aumentaria a motivação, mas vemos que isso não é verdade. As empresas sempre tiveram a preocupação do relacionamento, mas fizeram muito pouco, até hoje. O relacionamento não é um relacionamento fora do seu expediente de trabalho. Tem empresas que fazem festas, fazem confraternizações, mas o que vale é a relação no dia a dia.
São objetivos compartilhados, objetivos comuns que fazem com que as pessoas se relacionem de forma adequada. Para as empresas motivarem as pessoas, e principalmente a nova geração, a geração Y que está chegando, que requer uma nova liderança, as empresas têm que se preocupar em fazer as pessoas serem reconhecidas, ter objetivos e desafios cada vez maiores. Vale sempre lembrar que quem faz a diferença dentro das empresas são as pessoas. Motivadas, elas produzem e participam mais. Com isso, as empresas sempre saem ganhando. Percebam como nós estávamos abordando, realmente a motivação depende muito mais do indivíduo. É claro que a empresa deve fazer o seu papel, criando um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho gostoso, com interação. Isso proporcionará um maior índice de que as pessoas sintam-se motivadas a estarem desempenhando as suas tarefas naquele local de trabalho. Então o vídeo deixou muito claro ali que aquele pensamento antigo de que a remuneração, o salário, era um fator motivacional. Ele até é no momento inicial, porém, se ele não vier acompanhado do ambiente de trabalho saudável, de uma chefia compreensiva, de uma chefia que dê liberdade para que o funcionário possa se expressar, então isso não irá contribuir efetivamente para que aquela pessoa sinta-se motivada por um longo período de tempo. Então o vídeo deixou bem claro que as atitudes tanto do funcionário quanto da direção da empresa são determinantes para que haja motivação no trabalho. E havendo essa motivação, é claro que os funcionários produzirão mais, trabalharão mais satisfeitos e realizados com o seu trabalho, desempenhando as suas tarefas, aquilo que os realiza profissionalmente. Por fim, então, gostaria de trazer um videozinho mostrando sobre atitude, como atitude é importante. Isso não só no ambiente de trabalho, como também na nossa vida como pessoas, como indivíduos, no nosso cotidiano. A atitude é um diferencial. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Vamos perceber então como a atitude pode ser um diferencial na nossa vida. Simples gestos que a princípio você pode pensar assim, não vai fazer a diferença. Se você tomar atitude na sua vida, como pessoa, como indivíduo, como profissional, essa atitude
pode motivar outros a fazerem coisas grandes. Então seja um exemplo. Tome atitudes corretas e coerentes. Como tarefa da aula de hoje, gostaria que vocês repensassem sobre essa questão de motivação e atitude e produzissem um texto. O que os motiva diariamente? Ao levantar de manhã, qual a sua atitude? O que o torna motivado a levantar e desempenhar as suas tarefas diárias? Escreva, produza um texto, refletindo um pouco sobre essas questões que analisamos na aula de hoje, refletindo principalmente sobre esse último videozinho, numa atitude simples de um garoto, que você olhando com olhos comuns parecia impossível, mas aquela atitude motivou tantas outras pessoas a arregaçarem as mangas e fazerem algo. Como isso reflete na sua vida? Que atitudes você poderia tomar para modificar o seu dia a dia, para modificar a forma como você encara os desafios pessoais e profissionais que você tem no seu cotidiano? Escreva, produza um texto, mande para nós lá no e-mail, no chat, no fórum, da forma como você achar conveniente. Isso será computado também como presença e como tarefa. Tenham uma boa noite, obrigado e até a próxima.